Sob o céu de veludo a gente está, vendo as sombras cobrirem o lugar. A luz de prata tinha desaparecido, achamos que o fim tinha chegado. Mas na hora mais escura da noite, uma fresta retorna, um sinal de luz. Ó, espelho nos céus acima, refletindo a história de uma promessa divina. Assim como a lua renova sua chama, nós levantamos a voz e a alma proclama: David Melech Israel, Shai Vekayam. David Melech Israel, Shai Vekayam. Conhecemos o minguar, conhecemos o medo, quando a esperança parece um segredo. Como o astro que gira na escuridão, guardamos a faísca no coração. Não são só estrelas girando no espaço, é o futuro brilhante do antigo abraço. ó, espelho nos céus acima, refletindo a história de uma promessa divina. Assim como a lua renova sua chama, nós levantamos a voz e a alma proclama: David Melech Israel, Shai Vekayam. David Melech Israel, Shai Vekayam. A coroa que dorme vai se levantar, a luz retornando depois de chover. Nós vemos o sinal, a verdade no ar, eterna renovação, eterno renascer. Shai Vekayam. Ele vive e existe, A luz está voltando. Shai Vekayam. David Melech Israel. David Melech Israel. Todo mês acontece um evento astronômico bem ali, em cima da cabeça da gente. A Lua começa a crescer de novo. Para a maioria das pessoas, é só mais uma fase do ciclo, né? Um marcador no calendário e nada mais. Mas e se esse evento, essa primeira fatia de luz no céu escuro, fosse a chave para um ritual de esperança com séculos de história? E mais do que isso, né? Um ato de resistência espiritual, quase uma declaração sussurrada para o universo, mas que ecoa muito fundo na história de um povo. É exatamente essa nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num ensinamento do judaísmo que conecta a renovação da Lua a uma promessa messiânica muito antiga. A nossa fonte principal aqui é um roteiro que se baseia nos ensinamentos do Moré André Clem Rosa, da escola Kibel Messinai, e a nossa missão é tentar entender o significado oculto por trás do ritual mensal de santificação da Lua, o tal do Kiddush Levana. E, claro, descobrir por que ele está tão ligado à figura do rei Davi. O que é fascinante aqui, e que a fonte ajuda muito a gente a explorar, é como uma observação da natureza vira um ato teológico, e um ato carregado de um simbolismo riquíssimo. Não se trata de astronomia, mas de uma reafirmação mensal da fé e da história. É um elo que se refaz todo mês entre o cosmos e a alma coletiva, sabe? Certo. Então vamos lá, vamos desvendar isso. O ponto de partida é o ritual em si, o Kiddush Levana.
Superficialmente, o ensinamento descreve uma cena até bem simples, quase poética. O pessoal sai à noite, olha para o céu, vê aquela primeira fatia de luz da lua crescente e recita uma série de bênçãos. Parece um gesto de gratidão pela natureza, né? Algo que a gente encontraria em várias culturas. Exato, mas essa simplicidade da ação, ela é quase uma cortina. O ensinamento de Morendra Clem Rosa nos mostra que, por trás dela, existe uma profundidade, assim, vertiginosa. A primeira camada de significado que a gente precisa entender, e a mais fundamental, é que a lua, na mística judaica, funciona como um espelho. Um espelho. Um espelho para o próprio povo de Israel. Gosto da imagem, mas como isso funciona na prática? De que forma a lua reflete a jornada de um povo? Pensa no ciclo lunar completo. A lua atinge seu brilho máximo, a lua cheia, majestosa, inegável. Aí, inevitavelmente, ela começa a minguar. Ela diminui, a luz dela vai se esvaindo, até que ela quase desaparece por completo no céu. Sim, tem a fase da lua nova, a escuridão. Exato. Há um momento de escuridão total, onde parece que a luz se foi para sempre. E então, sutilmente, quase timidamente, ela renasce. Um pequeno fio de luz que cresce dia após dia até voltar à sua plenitude. Essa é a metáfora. Entendi. O ciclo de minguar e crescer da lua é um reflexo direto da jornada histórica do povo de Israel. Os altos e baixos, os momentos de glória e os de quase desaparecimento. Precisamente. Assim como a lua míngua, o povo de Israel atravessa períodos de escuridão, de exílio, de perseguição, momentos em que a sua luz no palco da história parece diminuir drasticamente. Mas, e aqui está o ponto central do ritual, assim como a lua carrega em si a certeza de que vai voltar a brilhar, o povo carrega a promessa divina da renovação. O ritual não é tanto sobre celebrar a lua que a gente vê, mas sobre se lembrar dessa promessa. A promessa de que a nossa própria luz, a luz coletiva, também vai voltar. Isso já muda completamente a perspectiva. Não é um ato de observação, é um ato de memória. E de esperança. Mas é aqui que a coisa fica realmente intrigante. Porque o ensinamento aponta para um momento específico no ritual. Uma frase-chave que parece, à primeira vista, totalmente deslocada. No meio das bênçãos para a lua, se declara em voz alta uma frase em hebraico. Uma frase que, para um observador desatento, não teria absolutamente nenhuma relação com a lua ou com o céu noturno. Parece quase um erro no texto, né? Exato. A fonte nos diz que a frase é David Melech Israel, Shai Vekayam. Que se traduz como Davi, rei de Israel, vive e existe. E aí fica a pergunta. E essa é a grande questão que o ensinamento nos força a confrontar. Por que diabos declarar que um rei que viveu há 3.000 anos está vivo, enquanto se olha para a lua? Qual é a lógica por trás disso? A resposta para essa pergunta é o verdadeiro segredo do Kiddush Levanar. Diretamente a um rei específico, não poderia parecer um pouco forçado? Como a fonte justifica essa ponte entre um astro e uma dinastia? Essa é a pergunta certa. E a fonte não apresenta isso como um dogma, mas como uma continuidade da mesma lógica simbólica. Se a lua é o espelho do destino de Israel, então a monarquia de Davi, que representa a soberania e a promessa messiânica dentro de Israel, também está sujeita a esse mesmo ciclo lunar. Depois da destruição do templo e do início do longo exílio, a soberania do povo, a linhagem real de Davi, ela pareceu minguar. Ela desapareceu do cenário político mundial, entrou na sua própria fase escura. Espera aí, então se a lua é um espelho para Israel e a frase é sobre Davi, a fonte está sugerindo que a dinastia de Davi também é como a lua, que ela também mingou, mas está destinada a crescer de novo. Exatamente essa a revelação. O ato de olhar para a lua renascendo e declarar David vive e existe é uma performance simbólica da mais alta ordem. É uma declaração de fé contra a evidência aparente. O mundo pode olhar e dizer, onde está esse reino? Onde está essa dinastia? Acabou há milênios. E uma vez por mês, a tradição judaica olha para o céu e responde,
Assim como esta lua, que parecia ter sumido, está voltando, a realeza de David também vive e existe, e vai voltar à sua plenitude. É uma recusa a aceitar a escuridão como o estado final das coisas. Isso me leva a pensar, por que a lua? Por que não o sol? O sol é uma metáfora de poder, de constância, muito mais óbvia. E essa escolha é profundamente reveladora sobre a teologia judaica da história. O sol é constante, previsível, ele sempre retorna igual. A lua representa o ciclo, a vulnerabilidade, a beleza que existe na impermanência e, crucialmente, a escuridão que precede a luz. O judaísmo não encara a história como uma linha reta de progresso, sempre para cima. Ele a encara como uma espiral, de exílio e redenção, de ocultação e revelação. E a lua é o símbolo perfeito para isso. Perfeito. Para uma esperança que não nega a existência da escuridão, mas que confia no retorno da luz. A esperança não está na lua cheia, mas naquele primeiro, frágil fio de luz. E essa solenidade toda se reflete nos detalhes do ritual, né? A fonte destaca, por exemplo, a precisão com que os termos devem ser ditos. Não é uma conversa qualquer. Cada som parece ter um peso. O nome do ritual, Kiddush Levaná. Sim, a pronúncia indicada seria algo como Kiddush Levaná, com a ênfase na última sílaba de cada palavra. Essa precisão fonética é comum em práticas espirituais. Acredita-se que a vibração do som correto, ela ativa a energia contida nas palavras. Não é só o significado, é a sonoridade. Exato. A palavra não é só um símbolo, ela é uma força. E para a frase-chave, a declaração sobre o rei Davi, a precisão é ainda mais notável. David Melech Israel Chai Vekayam. A fonte indica que a pronúncia correta seria algo como David Melech Israel Chai Vekayam. E faz uma nota sobre o som gutural do She, que é representado aqui por Har. Esse som gutural, presente em Melech, rei, e Shai, vive, carrega uma força, uma certa gravidade. Pronunciar corretamente é honrar a origem e a profundidade da declaração. Não é um sussurro casual. É uma proclamação feita com o corpo todo. É uma forma de dizer que essa crença não é superficial, ela vem de um lugar profundo. O que para nós, falantes de português, exige um certo aquecimento vocal antes de tentar em público. Exatamente. Mas mostra como cada detalhe é pensado para reforçar a seriedade e a importância daquele momento. Essa prática sempre existiu com essa força toda ou ela se tornou mais importante em algum período específico da história judaica? Essa é uma ótima questão. Embora as bênçãos relacionadas à lua nova sejam muito antigas, o Talmud já discute elas, a ênfase no Kiddush Levaná, como a gente conhece, com essa forte conotação de renovação nacional e messiânica, ganhou uma importância imensa durante os longos séculos de exílio. Faz todo sentido. Imagina, viver num contexto de perseguição, de impotência política, onde todas as evidências ao seu redor sugerem que a sua história como povo soberano terminou. Esse ritual se torna uma ferramenta de sobrevivência espiritual. É um ato mensal que injeta esperança e certeza na restauração de algo que para o mundo exterior parece perdido para sempre. Deixou de ser só uma tradição. E se tornou um pilar de resiliência. Ok, então vamos conectar tudo isso. Temos um ato físico de olhar para a lua. Temos a metáfora da lua como espelho para os ciclos de exílio e redenção de Israel. E temos a sobreposição dessa metáfora na dinastia de David, transformando o ritual numa proclamação de fé na promessa messiânica. Exato. E ao juntar tudo, o ritual transcende completamente a bênção ao mastro. Ele se torna um exercício espiritual ativo, uma ferramenta para manter viva a chama da esperança messiânica, ao longo de gerações de escuridão. Cada nova lua crescente no céu se torna um gatilho, um lembrete divino agendado que diz: não se esqueça da promessa, a escuridão não é permanente, a luz está voltando, mesmo que agora seja só um fio. É como se a prova física inegável da renovação da lua se tornasse a garantia espiritual da renovação da promessa. A natureza confirma a teologia, mês após mês. Perfeito. E isso transforma fundamentalmente a relação da pessoa com o mundo natural. O céu noturno
deixa de ser só um espaço vazio com pontos de luz e passa a ser uma lousa onde uma mensagem de esperança é reescrita todos os meses. É a proclamação da fé inabalável de que a luz de David, a luz da redenção final, também está nesse processo de crescer de novo, mesmo que a gente ainda não a veja em sua plenitude. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que um ritual que poderia ser facilmente descartado por uma mente moderna, como uma observação arcaica da natureza, é na verdade um ato psicológico e espiritualmente poderoso. É a materialização da fé num ciclo cósmico. Ele pega o evento mais sutil do céu noturno, o primeiro vislumbre de luz, e o transforma num lembrete mensal de resiliência, de esperança e de uma promessa antiga que, para quem pratica, ainda vive e existe. É uma recusa a deixar que a escuridão do presente apague a promessa do futuro. Exatamente. E a luz deste ensinamento, para mim, é que ele nos inspira a ver os ciclos ao nosso redor de uma forma completamente diferente. Muitas vezes a gente vive imerso em rotinas e padrões, o dia e a noite, a semana de trabalho e o descanso, as estações do ano, sem se dar conta do potencial de significado que eles carregam. Uma repetição que pode se tornar um ritual com propósito, em vez de só uma rotina vazia. E isso levanta uma questão importante, sabe? Algo para se pensar. Além deste exemplo do Kiddush Levaná, que outros ciclos naturais ou rotinas diárias nas nossas vidas poderiam ser vistos não só como repetição, mas como lembretes de promessas, esperanças ou princípios que a gente valoriza? O que acontece quando, conscientemente, a gente atribui um significado mais profundo aos padrões que já existem ao nosso redor? Talvez o nascer do sol não seja só o começo de mais um dia de trabalho, mas um lembrete da oportunidade de renovação. Talvez a escuridão da noite não seja só ausência de luz, mas um convite à introspecção, confiando que a luz sempre retorna. Sob o céu de veludo, a gente está vendo as sombras cobrirem o lugar. A luz de prata tinha desaparecido. Achamos que o fim tinha chegado, mas na hora mais escura da noite, uma fresta retorna, um sinal de luz. Oh, espelho nos céus acima, refletindo a história de uma promessa divina. Assim como a lua renova sua chama, nós levantamos a voz e a alma proclama: David Melech Israel, Shai Vekayam. David Melech Israel, Shai Vekayam. Conhecemos o minguar, conhecemos o medo, quando a esperança parece um segredo. Como o astro que gira na escuridão, guardamos a faísca no coração. Não são só estrelas girando no espaço, é o futuro brilhante do antigo abraço. Oh, espelho nos céus acima, refletindo a história de uma promessa divina. Assim como a lua renova sua chama, nós levantamos a voz e a alma proclama: David Melech Israel, Shai Vekayam. David Melech Israel, Shai Vekayam. A coroa que dorme vai se levantar, a luz retornando depois de chover.
nós vemos o sinal, a verdade no ar, eterna renovação, eterno renascer. Shai Vekayam, ele vive e existe. Shai Vekayam, a luz está voltando. Shai Vekayam, Shai Vekayam, Devir Melech Israel. Shai Vekayam, Devir Melech Israel.